E entre a década de 10 e 20, os Estados Unidos se tornou uma superpotência de N produtos em várias áreas, se tornando o maior produtor industrial e exportador mundial. E com a economia a mil, eles acabaram como um dos maiores banqueiros do mundo, juntamente com a Inglaterra. Sendo assim, o dólar se tornou referência como moeda mundial. Então podemos pensar nos Estados Unidos como uma nação curativa, uma espécie de band-aid na história da humanidade, pois eles sempre estão tentando remediar conflitos de países com dificuldade de vários setores. Isso acontece até mesmo quando eles provocam a própria dificuldade em determinado país. Assim, eles têm a fama de colocar a lenha na fogueira e depois aparecer como um extintor para ajudar. E na época também, o país era praticante do capitalismo liberal e estava dando certo ao longo dos anos. Isso acaba até expondo melhor sobre a história da nação curativa, pois eles ajudavam sempre que percebiam que o sistema de troca viria mais tarde, recompensando-os pela ajuda. Assim, cada um cuidava dos seus interesses individuais, uma mão lava a outra. Sendo assim, os países europeus quebrados e os Estados Unidos a todo vapor, eles acabaram investindo muito dinheiro na Europa e exportando também. E aos poucos, a partir dos anos 20, por aí, os países europeus começaram a se reerguerem, ativando novamente suas indústrias e suas economias naturalmente. Com alguns setores estabelecidos pós-guerra, esses países passaram a concorrer com os Estados Unidos em algumas áreas. Relativamente, houve um erro de cálculo nos Estados Unidos, levando-os a uma crise de superprodução. Eles estavam em uma frenética produção e venda, e mesmo com a concorrência não pararam de produzir. Isso gerou o estoque em grande quantidade, assim diminuindo drasticamente os lucros do país, pois eles estavam produzindo mais do que poderiam consumir. Assim, as indústrias tiveram que demitir em massa a população, começando aí uma recessão econômica e como naquela época a distribuição de renda era muito desigual e os salários dos trabalhadores não eram muito bons, então a população não tinha poder aquisitivo muito grande. Sendo assim, acabavam sobrando muita coisa e o governo não tinha muito controle sobre isso, justamente por causa do liberalismo. Juntando todos esses fatores de superprodução de produto, capitalismo liberal do governo, concentração de renda da população, recuperação da economia da Europa e, por fim, o estopim da crise, a especulação da Bolsa de Valores, que, como sabemos, os Estados Unidos costuma ter uma política de crédito muito facilitada. Era muito fácil as pessoas fazerem empréstimos e era muito comum as pessoas investirem seu dinheiro na Bolsa de Valores. Que funciona assim. Eu tenho um dinheiro e quero investir ele na Bolsa de Valores, então eu compro uma ação em determinada empresa e pago R$ 20 por essa ação. E digamos que 3 semanas depois a empresa ganhou uma crítica boa por um site ou jornal respeitado. Então ele começa a valer mais e os lucros dela sobem gradativamente. E aquela ação que eu comprei por 20 está valendo 100 hoje e eu obtive um lucro 4 vezes maior do que o meu investimento. Enfim, para você resgatar o seu dinheiro é preciso revender suas ações para outra pessoa. E como isso era muito comum entre os americanos investirem na bolsa, e isso ia das classes mais altas às mais baixas também, eles investiam realmente muito dinheiro nisso. E a população vendo que a economia ia mal e as empresas com o preço lá embaixo, algumas indústrias britânicas indo à falência. No dia 24 de outubro de 1929, em uma quinta-feira, meio que do nada, cerca de 12 milhões de ações foram colocadas à venda no mercado. E como sabemos, a lei básica da oferta e procura é: quando tem muito de determinado produto vendendo e pouca gente interessada em comprar, o preço desse produto consequentemente cai, ou seja, os valores da bolsa despencou de uma maneira tão grande que chegaram a valer praticamente nada. E inicialmente as pessoas acharam que a bolsa se estabilizaria novamente, porque geralmente o mercado econômico costuma ser uma montanha-russa. Só que as ações caíam cada vez mais e com medo de perder dinheiro crescente, a população começou a tentar pegar o dinheiro que ela tinha no banco. Mas o banco também era um grande investidor da bolsa, então ele não tinha mais dinheiro e muitos bancos faliram na época e muita gente perdeu tudo. Assim, já no auge da crise, um quarto da população dos Estados Unidos estava desempregado. Então, muita gente sobreviveu à base de doações e ajuda da Cruz Vermelha. E essa imagem retratada sobre outdoor, de estilos de vida bem comercial de margarina que o governo ainda pregava, e na frente, a fila da população para a sopa dos desempregados, fornecido também pela Cruz Vermelha. Sendo assim, como os Estados Unidos havia emprestado muito dinheiro para o banco em empresas de outros países, e com ele sendo uma das potências econômicas que naturalmente regia a economia global, vários outros países entraram em crise, indo alguns bancos e empresas à falência, causando assim o desemprego em várias outras partes do globo. O Brasil foi um grande afetado por essa crise e quase entrou em colapso também, pois ele era um país cafeicultor, sendo o maior exportador na época para os Estados Unidos, que também não parou de produzir café, mesmo com menos consumidores, e como o país não tinha nenhum tipo de previdência pública, as coisas ficaram complicadas para os produtores por aqui também.
Podemos colocar um gancho aqui também no fato em que as pessoas perderam a fé, digamos, no capitalismo liberal devido à crise, abrindo então ala para partidos de extrema direita e extrema esquerda, e principalmente nos países mais afetados, que foram a Itália e a Alemanha, onde regimes de extrema direita, a principal ideologia fazia parte do nazismo e fascismo, ganharam grande apoio. Então, em 1932, aconteceu a eleição nos Estados Unidos, e quem venceu foi Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata. E como ele assumiu o governo em uma época de baixas perspectivas, ele apresentou uma intervenção econômica, um plano para o país da crise, o New Deal, que foi uma proposta política dele, e que trouxe muita popularidade para Roosevelt, que foi reeleito 3 vezes depois disso. E como o país era capitalista, os políticos não fizeram nada antes de Roosevelt entrar, pois o liberalismo econômico prega a política de laissez-faire, e basicamente eles acreditavam que o Estado não deve interferir na economia, porque ele se corrigirá sozinho. Assim acreditavam que a política do livre mercado ia caminhando e ia melhorar sem precisar da ajuda do governo. E essa economia não liberal ajudou o país a sair da crise, porém os Estados Unidos só recuperou realmente da crise em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, com a produção bélica e indústrias, mas pesquisadores afirmam que a crise só ganhou um ponto final em 1941, quando os Estados Unidos foi incluso na Segunda Guerra Mundial.